Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao StenaCast. Eu sou a Carol Vargas e hoje eu vou conduzir esse episódio sobre um dos assuntos mais relevantes do mercado audiovisual, que é a pirataria e seus impactos para o mercado e para a economia de um modo geral. O setor audiovisual sofre prejuízos relevantes com o avanço da pirataria e isso acaba por ameaçar a estabilidade e a rentabilidade de toda a cadeia de serviços audiovisuais e, por isso, a relevância do tema. Para me acompanhar nesse debate, temos aqui presente 2 especialistas, na verdade, 3 especialistas em propriedade intelectual. O Eduardo Carneiro, seja muito bem-vindo, Edu. Eduardo é o atual coordenador de combate à pirataria da Ancine. Daiane Vantini, seja muito bem-vinda, Dai. Olá, Carol. Advogada e consultora especialista em propriedade intelectual. E temos também uma presença ilustre hoje, Marcelo. Ué, tem mais alguém para chegar aí? Tem mais alguém para chegar aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo Ligeiro, assessor da Superintendência de Fiscalização e coordenador substituto do setor da área de antipirataria da Ancine. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Estamos gravando, gente. Vai aparecer? Vai aparecer, vai aparecer. Avisar minha família que pode... Vai aparecer essa canetada, vai, é com você. Na verdade, Dai, é um prazer ter você aqui conduzindo junto comigo esse StenaCast tão importante. Nós costumamos dividir os temas, né? Então, vamos entrar bastante nos temas do direito, da propriedade intelectual. Então, temos aqui a Dai que vai conduzir bastante conosco. Ó, Dai tá conduzindo. Advogado é assim, né, gente? Ó o advogado aqui, ó. Seguindo o roteiro. Você tem que seguir o roteiro. Eu gostei daqui porque eu tô me sentindo em casa. Tá todo mundo mandando em mim. Né? Tô sentindo em casa já. Não, mas é isso, Carol. A gente vai falar aqui sobre aspectos de direito também, porque audiovisual tem tudo a ver com direito e a pirataria também, por ser um crime. Então, a gente vai... o que a gente chama, né, de propriedade intelectual, na verdade, é o resultado da nossa capacidade de criação, seja uma música, um vídeo, um roteiro, né? E hoje em dia a gente costuma dividir a propriedade intelectual em 2 aspectos, que é a propriedade industrial, que contempla, por exemplo, marcas e patentes, e os direitos autorais, que contemplam, por exemplo, músicas, textos e as nossas queridas obras audiovisuais. Então, a pirataria no audiovisual, ou seja, o uso indevido de uma obra audiovisual, sem a devida autorização e sem o pagamento de licença, acaba que é uma violação do direito autoral que configura crime, né? E é um crime que pode chegar aí a 4 anos de reclusão e multa, além de eventual indenização, né? Então, a gente tem uma lei para combater a pirataria, mas no dia a dia é um pouco mais complicado punir os agentes e essa referida lei pode não ser suficiente para combater essa prática que é tão comum e atinge não só o mercado de audiovisual, como também roupas, calçados, acessórios. É importante para nós entrar nesse tema, assim, a gente que trabalha aqui com audiovisual, então eu tenho um grande prazer de ter 2 grandes amigos, além de tudo, do mercado, porque a gente se ajuda muito, a gente se torna todo mundo muito próximo por dar as mãos e nesse direito tão complexo, né? Então imagina aqui temos advogados explicando com tanto detalhe, mas no dia a dia a situação é outra, né? A gente sabe bem que a propriedade intelectual, ela é um tema interessante, mas é um tema pouco falado. Então a gente tem poucos debates sobre isso para o audiovisual, né? A gente quando leva isso à tona, as pessoas não sabem muito bem, né, Edu? Só complementando, né, o que a Daiane disse, a gente trata de ato ilícito de fato, né? A Lei de Direitos Autorais, ali artigos 46 a 48, ela limita né, os direitos autorais, então quando a gente extrapola esses limites que a própria lei indica, é que ocorre o ato ilícito. A atuação estatal nesse sentido, né, a Constituição, dentre os direitos fundamentais, garante, né, a proteção à propriedade intelectual, então demanda, né, a atuação estatal para garantia desse direito, né, como direito fundamental na Constituição, e a atuação principal da agência sempre é aliada à iniciativa privada. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Edu. Como que a Ancine vem lidando com a disponibilização ilegal de conteúdo audiovisual?
Eu acho que o principal ganho, né, em efetividade no que a gente vem tentando fazer foi justamente a integração de esforços entre órgãos, né, desde o governo federal, governos estaduais e municípios, e a iniciativa privada. Né? A iniciativa privada tem uma condição de produzir dados e informações de velocidade muito maior do que o poder público. Então, de posse dessas informações, nós conseguimos transformar isso em relatórios de inteligência que nós direcionamos para as autoridades de fiscalização ou autoridades policiais. Então, assim tem nascido boa parte, né, dessas ações de repressão, de fato. Claro que não existe uma bala de prata, olha, essa ação vai resolver o problema, né, das violações de direitos autorais. Não, né, uma série de fatores. A gente trabalha na repressão em paralelo. Rodamos o Brasil capacitando agentes públicos para que saibam identificar equipamentos destinados à violação de direitos autorais, como as TV Boxes. A capacitação, para mim, acho que é uma das coisas mais importantes que tem também nesse meio todo, né? Então, as pessoas, elas não sabem. Imagina se o agente não sabe, imagina quem compra. Exatamente. Né? Então, se ele não é capacitado, ele não tem... Exatamente. Então, a gente dedica grande parte dos nossos esforços a capacitar agentes públicos de fiscalização, autoridades policiais, fiscalização em portos, né, nos aeroportos, né, nas aduanas em geral, para evitar a entrada no país de determinados equipamentos, e o trânsito em rodovias, principalmente. No caso da atuação, né, contra streaming e IPTV ilegal, a capacitação dos agentes policiais que vão conduzir essas ações, então, desde a produção da informação, a capacitação sobre a estrutura, né, das operações ilegais e auxílio, inclusive, no cumprimento, né, dos mandados de busca e apreensão. Então, partindo, né, dessa integração com a iniciativa privada, a capacitação de agentes públicos, a Ancine tem apoiado campanhas educativas, né, para a população em geral, né, que em geral é feito pelas associações do mercado audiovisual. É importante que essa mensagem chegue também para a população, não só pela repercussão das operações de repressão, que reforça, né, para a população que é crime, e não existe crime aceitável no país. Exato. Então, tanto a repercussão das operações como as campanhas que têm sido editadas ao longo do tempo fazem chegar essa mensagem para a população. Exato, e né, são campanhas muito bem feitas, né, Dô? Assim, a gente tem acompanhado, a gente veicula nos nossos canais também. São campanhas muito bem feitas, a gente tem que dar esse recado mesmo para a população, né? Então... Até porque a parte de conscientizar a sociedade do ilícito também é uma forma de combater a pirataria, né? É só crime de pirataria de audiovisual porque tem alguém consumindo. Então, se em paralelo ao combate às organizações criminosas você conseguir diminuir o consumo, também está trabalhando nessa área. Queria também fazer um comentário que vocês falaram no início, que a pirataria ela afeta diretamente o mercado audiovisual, né? E cabe à Ancine, atribuição nossa, proteger esse mercado, né? Regular, fomentar, fiscalizar. Cabe à agência criar um meio ambiente saudável no mercado. Até porque também estamos lidando com pagamento de impostos, com empregos, Exato. Coisas que parte do governo, essa proteção. Então, é muito mais amplo do que só proteger o mercado. A gente está protegendo empregos, está fomentando a cultura, porque a partir do momento que uma determinada produtora investe no material, investe na cultura, e não tem esse retorno porque esse material está sendo pirateado, você não consegue reinvestir isso na cultura. Então, até isso é a preocupação da agência hoje. Tentar trabalhar de forma ampla, protegendo o mercado, mas também o governo, também a cultura, a sociedade em geral. Exato. E pequenas e médias produtoras independentes também dependem desse combate, né? Exatamente. E mais do que isso, só complementando a fala do Marcelo, tem a questão da arrecadação dos impostos, da proteção dos postos de trabalho e ainda a proteção do próprio consumidor, que às vezes consome pirataria e não sabe os riscos que está exposto, né? E é interessante ver a atuação da Ancine, porque o que a gente tem hoje em dia é o avanço tecnológico muito rápido e novos meios de pirataria. Se antes, alguns anos atrás, a gente via, por exemplo, pirataria de DVD ou o famoso GatoNet, hoje a gente já tem sites e TV Box legais que transmitem conteúdo sem a devida licença, e às vezes a pessoa consome isso achando que está tudo bem, porque vai pagar R$0, só que na verdade, por exemplo, a segurança dos dados dela, da navegação da internet dela, está em risco, né? Então essas ações educacionais são importantes nesse sentido também. Exato, e assim, no dia a dia é importante as pessoas entenderem que
como que funciona a Ancine? Será que ela consegue correr atrás de todo mundo? Sim, essa educação, ela não é dada... É o que vocês estão falando, vocês reproduzem isso e as pessoas, elas precisam reproduzir, elas precisam estar nas casas. Hoje a gente estava num fórum e veio uma pessoa conversar conosco que ele faz questão de avisar os amigos dele que está errado, que tem que sinalizar, né? Às vezes a gente encontra, conversa com algum amigo, vê que ele está apoiando essa iniciativa, mas ele sabe do erro. Né? Então é um papel de todo mundo sinalizar. Só né, esclarecendo um ponto, né, nossas ações de repressão são contra as operações ilícitas, né? Nunca adotamos nenhuma postura repressiva contra o usuário. Né? O trabalho é focado principalmente na redução da oferta de conteúdo ilegal, em quem está transformando essa disponibilização numa escala comercial. Posso citar um exemplo aqui, dessas operações no estado de São Paulo, o movimento era de 98 milhões de reais por ano. Nossa. Operavam em 7 estados da federação. Então, esse é o tipo de operação que a gente busca encerrar com essas operações conjuntas. Nesse caso específico, a gente conseguiu ir além, né, da violação de direitos autorais em si, foram encontrados outros crimes correlatos. A gente está falando de 330 mil assinantes numa operação ilegal. Então, é o tipo de operação que a gente tem focado em desarticular esse tipo de operação com finalidade comercial e conteúdo 100% ilegal. Né? Muitas pessoas confundem, né? Grandes plataformas que têm um mecanismo de compliance, a retirada desse conteúdo ela acontece pela própria iniciativa privada, pelos titulares dos direitos autorais, que demandam essa retirada numa relação direta com as grandes plataformas. O que a gente trabalha de fato para encerrar as atividades é daquelas operações 100% legais. Então acho que vale a pena, né, separar essas duas searas. Até para o escopo de fato de atuação da agência. Claro. E podendo ir além... Falando de mim, eu sou policial já há um tempinho, estou cedido à agência. A agência entendeu que nessa área de atuação, pelo que tem se caracterizado no mercado hoje pirata, no Brasil, de grandes organizações criminosas investirem no audiovisual, então entendeu que valia a pena pegar um pouco de know-how policial. Além de tudo isso, além do que você comentou, da questão de você estar acessando o equipamento em casa, acessando um site de casa, da sua internet, o risco que você está colocando nos seus equipamentos, no seu celular, que é aquele que você acessa o seu banco, seu computador, que você acessa o seu banco para pagar uma conta. A gente também tem percebido no Brasil que grandes organizações criminosas estão monetizando através do streaming legal. Da pirataria legal. Em geral, né? Sim. Pirataria de tênis, de camisa, de uniforme de futebol, só que também no streaming legal. Porque se você parar para analisar, a gente costuma comentar isso, hoje em dia, 100% das pessoas consomem algo audiovisual no seu dia a dia. Algo que eu digo em geral. Em algum Tem gente que passa o dia inteiro consome. Isso. E olha o mercado consumidor que eles descobriram. Sim. É uma coisa que quem está no mercado sabe há muito tempo. Então, o criminoso, ele quer vender o seu produto, seja droga, seja arma, seja munição, seja um produto falsificado ou seja um stream. Munição, ele tem um nicho de consumo. Droga, ele tem um nicho de consumo. Streaming é 100% da população brasileira. O Eduardo deu exemplo de uma organização criminosa que tinha 330 mil assinantes. O cara todo mês pagava a mensalidade. Nossa. O Eduardo, que é uma pessoa boa, ele até acredita que tem um percentual desses 330 mil assinantes. 10%. Ele é uma pessoa boa, eu admito. Eu, por exemplo, já desisti da humanidade. Eu acredito que 100% sabem o que estão fazendo, que é errado, mas assumem o risco. Mas existe uma grande confusão, sabe, assim, Marcelo, a gente acompanha, eu sempre pergunto, sempre que eu vejo, eu sou a primeira a falar, poxa, você está usando errado, você sabia que isso aqui é errado? E as pessoas respondem, claro, a gente sabe que, né, não é todo mundo que acredita realmente, que diz a verdade quando a gente pergunta, mas, não, eu tenho um selinho, eu recebi nota fiscal, então o processo comum, puxa, mas você sabe exatamente o que você falou. Existem algumas operações que têm uma aparência de legalidade, né? Eles seguem um roteirinho, emite nota fiscal. Quando um grande marketplace, né, oferta via seus parceiros uma TV Box, por exemplo,
ao custo de R$1.300, R$1.500, não é um equipamento barato, né? Então, quando você vê uma grande rede ofertando um equipamento que não é necessariamente barato, passa uma aparência de legalidade. Exato. E nesse ponto, inclusive, né, evoluiu bastante a nossa atuação em relação aos marketplaces. Nós assinamos acordos de cooperação com os maiores, já retiramos mais de 40 mil anúncios, né, nesse mecanismo de cooperação, e a gente tenta evitar que novos anúncios sejam carregados, então tem diminuído, né? Claro, você vai olhar o celular, vai aparecer, mas o que aparece hoje é um número infinitamente menor do que essa é uma forma, né, que as pessoas... o início da operacionalização desses acordos. Né? Hoje já não é mais tão fácil achar em alguns marketplaces, e a gente vem ampliando esse trabalho na base da cooperação técnica, e para evitar que seja ofertado de novo, né? O trabalho é sempre na redução da oferta do conteúdo legal. Porque a pessoa confunde, né? Você emite nota, tá num marketplace famoso, ela vai achar que é legal. A maioria sabe o Marcelo muito bem. não acha. Não, o Marcelo não acha. Eu acho legal, são pessoas otimistas, eu acho legal. Eu tô pensando em voltar a acreditar na humanidade depois de conversar com vocês. Mas eu entendo o seguinte, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo hoje é um dia muito especial, você que está ouvindo aí, eu não sei que dia você está, mas hoje é uma quarta-feira pós Flamengo e Corinthians, que nós ganhamos de 2-0 aqui. E uma camisa oficial do Flamengo hoje na loja do Flamengo, vem de outras lojas, é por volta de R$250. E se eu passar na loja e ver ela vendendo a R$120, o mínimo que pode passar que eu espero que passe pela cabeça é, opa, algo errado acontece aqui. Algo errado que não está certo. Exato. E esse mesmo raciocínio eu levo para a questão do audiovisual. O Eduardo deu um bom exemplo. Isso era mais comum antigamente, tem diminuído. Mas você sabe que uma TV por assinatura hoje no Brasil não é barato, né? E você acaba um conhecido te avisando que tem um equipamento que você compra, que esse equipamento você liga na sua internet. Não existe milagre. Exato. Desculpa, mas acho que ingênuo no mundo só tem eu mesmo. O resto... Desculpa a sinceridade. Não, mas tá certo. Assim, a gente questiona muito. Sim. Então, assim, a própria entrega do conteúdo. Mas um movimento que a gente vem acompanhando é que tem gente do mercado fazendo pirataria com produtos do mercado, e as pessoas, elas sabem. Então, é a pior realidade. Nós estamos de olho. Estamos de olho. E a gente tem que... Nosso papel aqui, trabalhando com isso, também é denunciar, contar, né? Então, isso acho que isso é uma parte bem importante. O interessante que o Eduardo comentou um momento atrás, que hoje a preocupação da agência é com aquela organização criminosa que distribui o conteúdo. É o que a gente hoje mira. Mas... Nós temos outros exemplos de países no mundo que conseguem já lidar bem com essa ideia de combater o crime organizado e já começam a virar seus olhos para os consumidores. Isso é uma realidade bem distante do Brasil ainda. Nós temos países como a Alemanha, que já conseguem identificar quem está consumindo. E a multa é pesada. Multa pesada. Então, não quer dizer que a gente vai fazer isso. Não, mas é uma discussão, até como sociedade, sim, que a gente tem que chegar até o limite do aceitável, né? Tem muita gente que fala, é só quando doer no bolso que as pessoas vão parar. Meu velho pai fala que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. É o bolso. Mas eu acho que também a questão da conscientização não é só você está fazendo errado, porque é muito genérico você está fazendo errado. O que pode acontecer com você se você estiver consumindo um produto indevido? Eu acho que a questão de você, por exemplo, deixar o seu aparelho vulnerável para roubo de dados, informações, etc., eu acho que isso pega muito mais. Assim, infelizmente, a conscientização ou vai por amor ou pelo medo, né? Então, nesse caso, vai ser pelo medo mesmo, tem que conscientizar as pessoas nesse sentido. Porque se for só pelo amor à causa, vai todo mundo continuar consumindo. Há pouco tempo teve um grupo de trabalho, né, liderado pela Anatel, que nós participamos, em relação a TV Boxes. Os equipamentos mais vendidos no país, eles atestaram que tem vírus ali capazes de monitorar tudo o que acontece na rede doméstica da pessoa, porque ela liga no seu Wi-Fi. Até alguns aplicativos conseguem até ver o que você digita no seu celular. Nossa, puxa vida. Capacidade de mineração de criptomoedas. Então, reclamam com o operador de internet, olha, a internet está lenta. Tá lenta, porque tem uma TV Box consumindo 70% do que você contratou. E sabe-se lá o que ela está fazendo, né? Se ela está fazendo um ataque cibernético, um ataque DDoS, se ela está minerando criptomoedas, ou sabe-se lá o que usando a sua banda larga e a sua energia. Então, é um risco que as pessoas se expõem, né? Não tem...
almoço de graça, Exatamente. né? Não existe almoço grátis. Disponibilizar o conteúdo é uma forma de acessar as suas redes e o que eles vão fazer com essas informações. Exatamente. Exatamente. E hoje em dia, dados, qualquer tipo de dado pessoal, informação é um ativo, né? Então, Extremamente valioso. Exatamente. Ainda que seja para vender um padrão de consumo, tem valor. Isso que eu ia falar, exatamente. Aproveitando essa entrada, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, para a gente, na verdade, debater. O que vocês acham que ainda é preciso ser feito, né, no ponto de vista administrativo e legal, para se tornar esse combate mais efetivo? Vocês encontram... Legal. Você tem 3h30 aí para nos escutar ou como é que tá o horário de vocês aí? Eu não sei, quem tá escutando aí tá engarrafado no carro? Como é que tá aí? Olha, do ponto de vista legal, a gente já tem uma lei que eu entendo que ela é boa para fins de repressão, e a gente também tem que ter em mente a questão de que esses crimes relacionados à propriedade intelectual, eles se procedem mediante o que a gente chama de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Agora, traduzindo para o português, isso significa apenas que o crime ele vai ser investigado se o titular da propriedade intelectual, seja autor, criador, enfim, eles tomarem a iniciativa da denúncia, tá? Então, tem esse mas aí na nossa legislação. E, além disso, a gente tem alguns projetos de lei em andamento, né, que visam punir a violação de propriedade intelectual no audiovisual, por exemplo, alterando o Marco Civil da internet para formalizar a possibilidade do bloqueio de aplicações de internet por meio de ordem judicial, que tipifica, ou seja, torna crime o furto de sinal de TV. Enfim, a gente tem aí alguns cenários para tornar isso mais forte, mas conforme o Eduardo pode me complementar, já existem regulamentações da Ancine e da Anatel que em conjunto favorecem todo um arcabouço jurídico para combater a pirataria, né, Eduardo? Sim. Como eu disse antes, né, não existe uma bala de prata que vai resolver por si só o problema. Então, como eu citei antes, né, ações de repressão, ações de capacitação para agentes públicos, ações educativas, conscientização da população, para conscientização da população dos riscos que se expõe no consumo desse tipo de conteúdo. A gente vem buscando atingir as formas de monetização dessas operações. Então, seja um meio de pagamento que suporta o pagamento da assinatura, seja uma publicidade, né, que remunera aquele que disponibiliza o conteúdo de forma gratuita. Então a gente já tem mecanismos para tentar retirar essa publicidade legítima, né, em acordos com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A gente vem atuando em paralelo com os meios de pagamento para que retirem suas bandeiras dessas operações de sites que são 100% ilegais. E eu entendo que a legislação hoje, né, da forma como já está posta, já dá atribuição à Ancine para proteger direitos autorais, né, propriedade intelectual de conteúdo audiovisual. Eu entendo que uma parceria com a Anatel, que já hoje é discutida entre a direção das duas agências, para que a gente ganhe agilidade, né, nas ordens de bloqueio de acesso a conteúdos de aplicações, né, de aplicativos ou sites que sejam 100% legais, é a forma mais eficaz de você conter o dano, né? É óbvio que a operação por si só não vai se encerrar com esse ato, mas você contém o dano da violação de direitos autorais no território nacional. Em paralelo, as autoridades policiais seguem com o trabalho de identificação da autoria do crime. Isso. Mas a materialidade já está posta, é 100% ilegal. De novo, a gente não está falando de uma das causas de limitações, né, que a própria lei de direitos autorais estabelece, né, ali entre os artigos 46 e 48, eu estou falando de atividades ilícitas de fato, que extrapolam esses limites. Então eu entendo que uma atuação entre as duas agências já garante mais efetividade e velocidade. A gente precisa de velocidade para conter esse dano. Até hoje, né, os bloqueios que aconteceram foram na sede de ações judiciais, em operações, em ações criminais, né? E quanto tempo leva em média? Não, nós foram falando especificamente da Operação 404, que é coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério Público, né? Conta com o nosso apoio desde o início. Ministério da Justiça. Desculpa, eu falei Ministério Público. Ministério, pronto. No Ministério. Ministério da Justiça. E que coordenação das polícias civis dos estados, que é quem de fato operacionaliza, né,
operacionalização em si, né, as investigações, os cumprimentos de mandato, as prisões, os inquéritos em geral. Praticamente todos os estados da federação já participaram das 4 fases dessa operação, mais de 1.000 sites foram bloqueados. E o bloqueio judicial, ele não garante a velocidade que uma atuação administrativa poderia garantir. Outros países, né, já conseguiram mecanismos desse tipo. Isso é importante frisar, que a gente não está inventando a roda. Isso é um método já testado e funciona em países mais sérios do que o nosso. Exato. E né, já acompanhamos a operação desses sistemas em outros países. Os países conseguem bloquear esse conteúdo em até 15 minutos. Quando a gente fala de um conteúdo ao vivo, o tempo de bloqueio faz diferença, seja o tipo de conteúdo que for. Muito rápido, Sim, né? imagina, tá assistindo um campeonato, no final, Flamengo. Final, Flamengo tem sempre a mesma frase. Exato. Então, com base nisso que uma atuação administrativa pode ser muito mais veloz do que o que foi feito até aqui em sede de ações judiciais. E eu entendo que o caminho para que isso aconteça é uma parceria entre a Ancine e a Anatel. A Ancine tem atribuição legal para proteger, né, o conteúdo audiovisual, e a Anatel é a reguladora dos serviços de telecomunicações e dos operadores de internet. A direção das duas agências já discute uma possível parceria nesse sentido. É um trabalho embrionário, mas que eu entendo que é o caminho viável para que a gente consiga mais efetividade no que vem sendo feito até aqui. É óbvio que eu sei que um site bloqueado vão mudar o número de IP, vão mudar o nome de domínio. Vão achar algum jeito de... Hoje a gente já consegue, né, que esses bloqueios sejam mais dinâmicos, a gente consegue continuar bloqueando as alterações, né, para que a operação continue no ar. Mas ainda assim, a atuação administrativa garantiria muito mais celeridade nesse processo. Sem dúvida. Você acha que leva um tempo médio de 1 mês, 2 meses? Muito mais. Excelente pergunta. Essa é pergunta que vale Próxima 1 milhão. pergunta. Excelente pergunta. Próxima pergunta. Um dificultador, né? As dimensões continentais do Brasil dificultam. Hoje são diversas redes, né, no país inteiro, então não é virar um botão e você bloqueia 100% do território nacional. Então, e que fique claro, as pessoas escutam assim, bloqueio, na verdade você temporariamente não permite que o usuário acesse aquele conteúdo. Site. Aquele conteúdo que está naquele site. Uma vez regularizada a situação, se ele regularizar, ele entrar em contato com o detentor do direito e regularizar a atuação, ou ele tirar aquele conteúdo do site. Ok, pode Quando o site tem um conteúdo, né? Porque às vezes tem site que é só de conteúdo ilícito. Então, daí... a gente não está falando de site de um conteúdo, a gente está falando de operações comerciais para disponibilização de conteúdo. Especificamente o site que só faça isso. Uhum. É isso. Para que as pessoas não achem que a gente está falando de bloquear qualquer coisa. Não é isso. Está falando de operações que se dedicam exclusivamente a disponibilizar conteúdo audiovisual de forma ilícita. Sim. Não é o site que tem um conteúdo. Não é uma plataforma de conteúdo. Não, é um site que vive disso. Ele não está consumindo um on-demand. Não. Né? Ele está consumindo toda aquela linearidade do conteúdo com uma maior quantidade de produto. Nós temos histórico, a gente passa o dia investigando isso. Um site com 3.000 obras pirateadas, 5.000 obras pirateadas. Grande, então é isso. Os mais de 1.000 sites que já foram bloqueados ao longo desse tempo, né, com a Operação 404, todos eles eram 100% ilegais. O conteúdo disponibilizado era 100% ilegal. O site só servia para isso. É isso. É disso que a gente está falando, é nisso que a gente está mirando com essas ações. Você sabe que até uma próxima pergunta que a gente ia entrar, mas ela entra muito nesse contexto, eu vou antecipar um pouco, o peso da situação econômica no combate, né? Então, eu acho que assim, para mim, falando, né, abertamente sobre esse tema, o peso da situação econômica, ele tem um peso grande? Pode ser que sim. Mas a gente não acredita tanto na humanidade. Né? Como diria Tô quase te convencendo. Quase convencendo. Sobre isso eu comecei esse bate-papo acreditando, mas eu não tô acreditando muito mais. Mas a gente brinca, né? Hoje nesse fórum que nós participamos, um grande colega do mercado comentou que foi na casa de uma pessoa com muito dinheiro, e perguntou, e aí essa pessoa se gabou por ter um serviço, né, ilegal, e fala, puxa, eu só pago R$1.000 por ano, né? E aí essa outra pessoa comentou, e esse relógio que está no seu braço, ele é original também? Então ele ficou super bravo, não, esse relógio é original, porque quem
comete um crime, comete vários, né? Então, foi um jeito de deixar a pessoa desconfortável, mas dizendo, puxa, por que você está se gabando por ter um serviço que você tem total capacidade de pagar, 200, 300 reais que seja por mês? Sim. E o relógio, quando a gente te acusa de ser falso, você se sente mal, né? Então, eles também não enxergam muito valor, parece. Concordo 100%, 2000% contigo. Não só nesse tipo de... Não só nessa prática criminosa. A grande maioria delas, condição financeira não tem nada a ver, é índole. Tem nada a ver. É índole, também acho. Se você é capaz de roubar, você é capaz de roubar sempre. Né? Então, pra mim é isso. Meu pai me ensinou que quem rouba uma caneta rouba um banco. Rouba um banco. Então é questão de índole. Exato. E aí você vai tentar controlar isso com conscientização, com educação, trabalhando ética, né? Por isso que eu não acredito na humanidade. Porque terminaremos esse podcast não acreditando na humanidade. Você tem vamos voltar tem que aqui ser ao o nome audiovisual. do podcast. Pois não acreditamos na humanidade. Você encontra todo tipo de pessoa violando o direito autoral. Todo tipo de pessoa. Então, você deu um exemplo, você tem exemplo de pessoas mais humildes, pessoas que têm mais condição financeira, e aí a questão é de índole. É índole. Eu participei de um painel, e até comentei isso com o Edu, que no meio do tema nós falávamos sobre pirataria do audiovisual, e uma das pessoas que estava expondo, ela estava com uma camisa de uma marca famosa, mas uma camisa pirata. Né? Então eu fiquei no meio da conversa, eu fiquei com tanta vergonha de ter olhado e pensado, meu Deus, ele tem coragem de contar sobre um tema. Depois eu comentei com ele, eu fiz uma brincadeira. Puxa, você percebeu que essa camisa sua não é original? Ele, não, mas a gente estava falando sobre o audiovisual. Oh, meu Deus, né? É uma pirataria. Como é que você tem coragem? Você continua tendo todas as facetas da pirataria audiovisual, que é não incidência de tributo, não geração de empregos, não geração de riquezas para o país, e assim você monetizando o crime organizado. Sim. Fora que para a marca em específico é uma e ainda vergonha, o risco de usar, né? Aquele produto, porque você tem pirataria de tudo, inclusive de remédio. Né? Tem. Só para colocar um número aqui, né, dados, né, do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, no monitoramento de 15 setores, coloca em torno de 300 bilhões de reais o prejuízo com a pirataria, somados esses 15 setores. Quando a gente fala só do mercado audiovisual, esse prejuízo para o mercado gira em torno de 15 bilhões por ano. E para o Estado, né, o Estado deixa de arrecadar 2 bilhões de reais, que poderiam ser usados, né, em 15 bilhões por ano. 15 bilhões para o mercado, né, audiovisual, e o Estado deixa de arrecadar 2 bi. Então, estamos falando de 15 bilhões só para o audiovisual, imagina os outros setores. Exato. E aí vamos falar sobre audiovisual, esses 2 bi de impostos que o Eduardo falou, imagina isso voltando para fomento da cultura. Exatamente. Como não seríamos um país diferente. Exatamente. Aí você vê essa mesma pessoa falando, mas ninguém investe em coisa nova. Ninguém investe em coisa nova, porque como que a gente vai investir em coisa nova se existe vocês acreditando nesse erro, né? Então, não, isso aqui não existe, não tem almoço grátis. Né? Não existe a compra de um licenciamento de um conteúdo gratuito. Não existe, né? Se fosse alguém, minha avó, 89 anos, não tem noção das coisas, pode ser que ela caia. A humanidade, nesse âmbito dos 89... Eu não posso aqui tecer comentários com sua avó, acho que pegaria um pouco mal, eu não voltaria aqui mais. Então, sua avó eu acredito, ponto, não acredito na mãe não, mas sua avó eu acredito. E pegando um gancho, né, na fala da Daiane agora, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, as autoridades policiais já identificaram ligações do crime organizado com as operações ilegais de disponibilização de conteúdo audiovisual. Então, que a população também tenha ciência que esse tipo de atividade tem servido de financiamento para o crime organizado como um todo. Para o crime organizado. E isso vai voltar a ela um dia. Não significa que só aconteça no Rio de Janeiro e São Paulo. Estou citando esses 2 estados especificamente porque no curso de investigações policiais nesses 2 estados, a polícia já identificou essa ligação. Exatamente. Então, assim, você está comprando a TV Box, você está ajudando o ladrão a comprar um revólver que vai... para o crime organizado. Um crime organizado que vai voltar para você. É um momento, ter certeza absoluta disso. Exato. Se não vai voltar para você, vai voltar para sua família, vai voltar para os seus amigos, não importa, isso volta.
Exatamente. Seja num péssimo serviço, de saúde, seja em violência, seja qualquer violência. Seja de alguma forma. A gente está alimentando o crime organizado. Exatamente. Em vez de alimentar a cultura, você está alimentando o crime organizado. O crime organizado. Essa discussão que tem que ser feita. Você sabe que eu já Agora eu percebi que eu estava falando errado no microfone. Melhorou, não melhorou? Melhorou. Ótimo. Mas não tava mas tá ruim. bom, tava muito bom. Obrigado pelo elogio. Mas a gente costuma... sempre que esse tema vem à tona, as pessoas ficam, puxa, mas o que vocês... Como é que vocês vão mensurar isso no canal de televisão? Né? Falo por nós aqui. Puxa, isso destrói a nossa cadeia, né? Então, você vai licenciar um conteúdo é caro? É caro, mas teve um custo enorme para ser feito. Como é que você vai fomentar aquilo? Como é que eu vou comprar um conteúdo? Como que eu vou ajudar uma operadora grande a entregar o conteúdo de uma melhor qualidade, né? Eu tenho um canal infantil e me sinto na obrigação de educar as crianças. E no nosso canal a gente trabalha muito bem essa informação do que é errado, do que é certo, né? Então é uma educação que sai de casa. Se ela vai ter uma índole boa ou não. Uma das campanhas educativas, né, de uma criança, associação do mercado... Eu levantei esse tema justamente. Usou essa mensagem passada por crianças de que vê o pai e fala, pai, tá errado. Aí né? a mensagem que ele passa pro pai é o seguinte, pai, a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Se você fizer algo errado na minha frente... Exatamente. Como é que a mãe vai chamar minha atenção? Né? Então, como é que você puxa, olha só, paguei R$1.000 nesse box e funciona bem, seu filho tá assistindo, ele acessa o desenho ali, ele tá educando a cabeça dele a entender que aquilo é certo. Né? Então, você tá fazendo uma cadeia dentro da sua casa de terror da pirataria. Exatamente. Né? Então, essa educação é complicada. Deixo aqui mais uma pergunta. Como que tem sido a resposta às plataformas de nuvem de armazenamento, redes sociais e marketplaces aos esforços, né? A gente tem 2h30 para essa resposta. Temos, hoje já somadas, temos 6 horas com as 2 perguntas e as 2 respostas, mas acho que basicamente, só para que quem esteja escutando, nós temos um público como provedores de internet, é um público aberto, né? Um público que vem assistir os nossos podcasts, assistir tanto no YouTube quanto no Spotify, no Deezer, nos acompanha para entender um pouco mais sobre o mercado. Nós temos muitos estudantes do mercado audiovisual, então a gente tem tentado trazer esses temas à tona, porque são dúvidas um pouco mais, parecem superficiais, mas que deixam um recado final a quem está escutando, né? Então, a resposta dessas plataformas, às vezes a gente pergunta, puxa, vocês vão lá e conversam, é rápido? Eles entendem bem? Né, como que funciona? Não falando... A gente pode falar de uma maneira generalista, sem falar nomes. A gente está tocando aqui de forma mais... generalista, informal, exatamente. É uma mesa de amigos conversando, exatamente. Né? Eu diria que a relação com essas big techs, ela vem evoluindo com o tempo. Legal. Hoje ela é muito melhor do que já foi um dia, mas ainda é muito pior do que poderia ser. Então a gente vem evoluindo nesse relacionamento. Já conseguimos, né, alguns avanços, né, de colaboração. São empresas que, em geral, têm sede em outros países, então, em determinadas situações... Né, é muito difícil explicar para os outros países, a gente distribui também conteúdos internacionais, como que eles são tão flexíveis, né, a pirataria, como que eles se reinventam, você vai e destrói, eles inventam outro jeito de entregar, é muito difícil, eu entendo. Mas talvez uma cartilha, você acha que a gente fosse criada uma cartilha para as big techs, olha, essa aqui é a cartilha, né? Se chegar isso aqui... A gente esbarra muito em políticas globais de atuação, né? Que eles acabam sendo obrigados a seguir em determinados casos no Brasil. Mas, principalmente, né, no relacionamento com redes sociais e plataformas de compartilhamento de vídeos, a gente tem avançado muito, né, nesse relacionamento e na cooperação com as nossas demandas, com o fornecimento de... Né, para que evite, né, que o conteúdo seja disponibilizado nessas plataformas. Uma parte da pergunta era sobre nuvens de armazenamento. Essa ainda é uma questão que a gente tenta enfrentar, né? A gente não tem conseguido ainda respostas, né, desses serviços de nuvens de armazenamento no exterior. Porque é onde o conteúdo, em geral, fica armazenado em boa parte das operações. Enfim, se a gente conseguisse retirar esse conteúdo dessas nuvens seria fantástico, mas a gente, nesse sentido específico das nuvens, o avanço ainda não foi tão grande. Mas em relação a essas plataformas, principalmente de redes sociais e compartilhamento de vídeos, que tem mecanismos de compliance,
Os próprios titulares dos direitos autorais já conseguem fazer a retirada, né, com uma velocidade bem razoável desse conteúdo. Então, quando a gente atua nesse quesito, é muito mais para que parar uma aresta, porque o sistema segue. O sistema funciona. Essa não é a nossa preocupação. A relação entre os entes privados já tem funcionado nesse sentido. Então, os nossos esforços acabam sendo melhor direcionados para as atividades que são ilegais de fato, né? Aquele site que tem ali 3.000 filmes sem licenciamento para nenhuma atividade, seja canal de programação linear, seja de conteúdo gravado, filmes, séries, o que for. Esportes. Então, a gente tem direcionado nossas ações para quem é 100% legal. Essas plataformas que têm mecanismos de compliance, de retirada de conteúdo, eles conseguem resolver essa situação com a própria iniciativa privada. Só alguma situação que a gente precisa criar um tutorial específico para determinado tipo de retirada, pode ser que a gente entre no circuito para tentar auxiliar na construção desse diálogo com os Big Techs, mas em geral a iniciativa privada consegue resolver com essas plataformas que já têm seus próprios mecanismos de retirada de conteúdo. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, deixar um caminho. Qual é o caminho? Né? Para quem denuncia, como que denuncia? Essa pergunta sempre chega para mim, sempre chega para nós aqui no escritório. Olha, para quem que eu conto? Então, nós recebemos, e as pessoas têm medo, né? Eu recebo muita denúncia, não de pessoa física, de provedores de internet, né? Que eles querem distribuir o nosso conteúdo e aí eles entendem que tem um preço, né? Claro, olha só, eu estou entregando seu conteúdo gratuito. Não, ele não é gratuito, ele é um conteúdo pago. Você tem que fazer um contrato conosco de licenciamento desse conteúdo e você tem que pagar. Assim como você recebe, a gente também tem que receber por isso. E a entrega é feita desse jeito. Aí ele vem e denuncia. O fulano da minha cidade, ele tá com uma plataforma tal. Para quem eu mando? Né? Então, falando aí não da pessoa física, claro, acho que também é válido, mas acho que esses provedores de internet, eles têm bastante acesso e estão buscando... Essas denúncias, né, de violações de direitos autorais nós recebemos diariamente via ouvidoria da Ancine, ou diretamente, né, nos canais da Coordenação de Combate à Pirataria. No site da Ancine tem no site o da e-mail. Ancine tem o e-mail da ouvidoria e tem o nosso e-mail também. Você pode registrar a denúncia de ouvidoria no próprio site. O próprio site da Ancine. Okay. E o sistema encaminha o e-mail automaticamente. Para a gente. Então, essas informações, nós checamos as informações e, se for possível, agregar informações. Desculpe interromper, garantido anonimato, que fica claro. Isso é bem importante dizer, porque eles têm medo. Né? Eles têm medo porque, geralmente, quem está apoiando... faz parte de um crime. As pessoas já pedem anonimato, mas obviamente a gente garante... Garante anonimato. A gente garante esse anonimato. Se quiser anexar um print screen, alguma foto, alguma coisa, será muito Quanto mais provas, melhor mais rápido. De qualquer forma, a gente checa a informação, claro. Procura agregar mais informações que a gente consiga levantar e direciona isso, seja para uma autoridade de fiscalização, para uma autoridade policial. Mas é do nosso dia a dia receber esse tipo de denúncia e, enfim, a população em geral, seja via associações, que acontece muito, né, a própria associação, né, representando ali seus associados nos envia, né, dados de atividades supostamente ilícitas. Claro. Ou o próprio titular do direito, que está tendo seu direito violado, ou a população comum que tenha acesso tenha ciência, né, de uma atividade ilegal ocorrendo. Também pode fazer essa denúncia. Pode fazer denúncia, né, com o mínimo de informações que não adianta possibilite jogar. Que a gente confirme de que de fato está acontecendo uma atividade ilícita. A gente busca agregar mais informações até para facilitar o trabalho, né, da autoridade policial de fiscalização no trabalho posterior. E a gente dá andamento para essas denúncias. Um recado importante, assim, quanto você que vai denunciar, o que já tem essas provas, colha a maior quantidade de provas possíveis, faça o anexo de tudo junto, né? Porque não é uma equipe monstruosa de vocês, né? É uma equipe... E outro detalhe, tem coisa que se não conseguir pegar na hora, quando a gente acessar 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias depois... pode ser que não esteja materializado, então... É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. É importante ter a maior quantidade de informações possíveis. Nesse exemplo que você deu, por exemplo, muito comum você ver a propaganda oferecendo. Então, se a gente já receber isso, já nos facilita.
Eu acho que, para encerrarmos um pouco esse debate, que duraria 6 horas... Cedo. Tá cedo. Eu acho importante eu gostaria que vocês, enfim, dessem alguma dica, como que a pessoa identifica. Olha, você olha a caixa, você começa a ver a imagem um pouco trêmula, ela falha. Se existe alguma dica para o cliente final que ela consiga identificar de imediato Hoje, na parte dessa educação. Hoje, essas operações ilegais, e a dificuldade é um pouco essa, porque às vezes você olha uma falsificação grosseira de um tênis, de uma camisa, você olha e você sabe que é falsificado. O conteúdo audiovisual ele vai te entregar o mesmo conteúdo, né? Talvez a qualidade não seja a mesma, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Exato. Acho que a principal dica é em relação ao valor, né? Não tem como, não tem operação que custe R$30 por 5 mil canais do mundo inteiro. Transmissão de jogos ao vivo. Mas assim, se a pessoa tiver na dúvida, será que é ilícito ou não, ele pode tirar os prints que ele tiver, pode nos mandar. E quem vai fazer a checagem se de fato o conteúdo está autorizado ou não naquela disponibilização somos nós. Depois o trabalho policial. Então, ele precisa ter a certeza, se ele sabe, se chamou a atenção, né, tem uma aparência de legalidade, ele pode, e quiser fazer a denúncia, ele pode me mandar essas informações e a gente vai buscar agregar informações para saber se de fato assim, dependendo do que seja, pode ser que nem seja, né, ilegal, enfim, pode ser que tenha licenciamento só para o canal X e está sendo disponibilizado naquela plataforma, ok. Essa é uma nova luta, né? A disponibilização de parte do conteúdo, parte não, que como uma forma de driblar isso, né? A gente tem recebido muito caso aqui. Alguns canais licenciados, autorizados, outros não, e eles ainda estão nessa, não, a gente está autorizando aos poucos, mas não, tá entregando errado, e é bem complexo. E nessa checagem a gente, né, confirma todos os canais. Você não pode ser que ele tenha parte da grade de canais licenciada e a outra parte não, mas assim, é ilegal, né? Ainda que seja uma parte. E como você falou, ainda que seja um conteúdo disponibilizado num satélite sem criptografia, não significa que qualquer pessoa possa carregar em qualquer formato para disponibilizar. Eu acho que eu vou tatuar isso, sei lá, no meu braço. Porque eu respondo essa pergunta todos os dias, mas não está criptografado no satélite. Pode ser um canal de radiodifusão de sons e imagens, né? Conhecido como TV aberta. Ela é gratuita para o usuário final na sua televisão. Exato. Mas a partir do momento que você tira esse ofere sinal de um receita satélite, sobre aquilo, coloca na sua fibra ótica para distribuir, você depende de licenciamento para isso. Exatamente. A DAI passa bastante desses casos, né, DAI? Sim, exatamente. Que é bem complexo. Acho que podemos finalizar por aqui. Marcelo, tem algum recado para esse tema tão importante de não acreditamos na humanidade? Acredite na humanidade, Marcelo. Acredito, mas vou no 10% da humanidade, tá bom? 8,5%. Se eu posso dar um conselho, na dúvida... Denuncie. Não consuma. Não consuma. Não traga para dentro da sua casa algo que você tenha dúvida. Isso é em geral. Estou dizendo para qualquer tipo de produto. Uma camisa, um tênis, audiovisual. Se você viu que o site está estranho, não clique. Vale para o dia a dia, né? Uhum. Receber um e-mail estranho, não clique. Um equipamentinho que está vendendo ali naquela loja está estranho, não consuma. Exato. E assim em geral, é o que eu acho. Até porque aquilo que a gente disse aqui, é a mesma rede de internet que você vai acessar o banco do seu celular. Fica a dica. Fica a dica. Guerra avisada perde quem quer. Exatamente. Você está sendo avisado. Eu quero deixar uma dica também, mas não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. Beba água. Use filtro solar. É isso? Não, é assim, gente. Eu assisti um filme esses dias, chama Casa Gucci. Vocês já viram? Não. É muito bom. Conta a história da Gucci mesmo, da marca. E daí fala um pouco sobre a pirataria da bolsa, né? Que hoje já é super comum. É bem comum. Na 25 você vai ter um monte. Então, traz um pouco desse aspecto da pirataria. Então, fica a dica de filme. Mas, assim, dica de questão jurídica e legal, os meninos já fizeram tudo certinho, dever de casa feito, passaram o recado. E para as pessoas, para os operadores, pequenos produtores que virem que estão sendo violados os seus direitos autorais, consultem um advogado, procurem apoio jurídico antes de tomar qualquer iniciativa, principalmente por conta do anonimato, enfim.
Essa é a minha dica também. Muito bom. Muito bom. A Day está à disposição também. A Day agora é uma empreendedora. Eu vou deixar outra dica também. Gente, para quem quiser consumir conteúdo relacionado à propriedade intelectual, eu tenho um Instagram, que é o legis.go, que é legisgo, que é um trocadilho com let's go, para quem não entendeu. Não tem nada a ver com a música do Frozen, let's go, não é isso. E daí, se vocês quiserem seguir, estão convidadíssimos. Muito obrigada a todos. Foi um debate muito bom, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem escutou, a gente vai receber vários recados e várias denúncias. Estamos torcendo por isso, para acreditar nesses 8,5% da humanidade. Encerramos esse podcast com muita risada e com muito conhecimento. Muito obrigada a todos. Obrigada, Obrigado, gente. Carol. Obrigada, gente. Transformado.